então, meu povo, terceira e última parte desse capítulo, superfície equipotencial. O nome está bem claro para você. São superfícies que têm o mesmo equipotencial. Então, regiões do campo elétrico que possuem mesma intensidade. Legal? Tá? Uma intensidade de potencial. Então, eu representei para você um céu, que é um campo elétrico uniforme, placa positiva, placa negativa. Representei para você um campo elétrico, já com uma carga elétrica, aquele que varia com a distância. Legal? Então, os dois jeitos que você vê. Um céu e um campo elétrico variável. Céu entre placas e campo elétrico variável gerado por carga. Tá vendo essa linhazinha verdinha? Eu risquei uma distância tela que eu chamei de Dzinho. Então, vou falar a respeito do ponto A, do ponto B, do ponto C e do ponto D. Lembre-se que potencial e grandeza aqui é escalar e o positivo é sempre maior que o negativo. Então, toda vez que eu saio do positivo e vou para o negativo, eu sempre estou diminuindo o meu potencial elétrico. Então, região positivamente carregada é sempre maior que a região carregada negativamente. É escalar, positivo é maior que negativo. Essa linha verdinha, eu vou dizer que nessa região aqui, ó, eu tenho um potencial elétrico de mais 10 volts. E esse daqui, por exemplo, a região é de 5 volts, positivo. À medida que eu me afasto do positivo, o potencial vai diminuindo. Mas atente que tanto A quanto B estão à mesma distância da placa geradora positiva. Então quer dizer que o potencial elétrico de A é exatamente igual ao potencial elétrico de B, e pelo meu desenho ele vale mais 10 volts. Então quer dizer que A e B estão sobre a mesma superfície equipotencial. Então, se estiver na mesma distância da placa geradora, todos os pontos que estiverem na mesma distância da placa geradora sempre vão constituir uma superfície equipotencial. Vou para o potencial 5 volts menor. Ponto C e ponto D estão à mesma distância da placa positiva, então o potencial elétrico de C e de D são iguais, representam uma superfície equipotencial, e nesse caso eles valem 5 volts. Você vai notar que a ideia da nossa tomada, que nós já falamos, é que a tomada não tem corrente, ela tem uma diferença de potencial. Então, se você largar um corpo, a gente sabe que a energia que é potencial é convertida em energia cinética. Não tem perda, é o princípio da conservação da energia. E a gente lembra que na casa da gente, a gente tem basicamente um movimento constituído de elétrons, cargas negativas livres em um condutor. Então você imagina que na tomada da casa da gente tem um campo elétrico, tem uma diferença potencial, eu coloco numa posição uma carga negativa, ela tem energia potencial. Mas se eu soltar a carga negativa, ela é atraída pela positiva. Ela vai converter energia de posição em energia de movimento. E corrente elétrica nada mais é que movimento ordenado de cargas elétricas, agora se completa a frase, criada por uma diferença de potencial. Por isso da ideia inicial da previsão da conversão de energia. Você vai precisar da eletrodinâmica. Beleza? No segundo exemplo, eu tenho uma carga geradora Q-zona, é ela que gera um campo, então inclusive você nota que ela é positiva, e gera um campo divergente, linhas de força que se afastam. Vou marcar aqui para você o ponto E, vou marcar para você o ponto D, vou marcar para você o ponto C, vou marcar para você o ponto B e vou marcar para você o ponto A. Nota que agora, para você calcular o potencial elétrico, ele vai ser dado por K, Qzão, sobre D. Por que você vai calcular dessa maneira e não é vezes D? Porque isso aqui é um campo elétrico variável, então ele gera um potencial também que varia com a distância. E nesse caso, pelo fato da carga ser positiva, quanto maior for a distância da carga geradora, menor é o potencial elétrico. Então, nessa ordem, eu vou ver a distância. O ponto E e o ponto D estão à mesma distância da carga geradora, então o potencial elétrico de E e de D são iguais, que representa uma superfície equipotencial. Logo depois, mais distante está o ponto C, que tem o menor potencial elétrico, que é, nesse caso, menor que o potencial elétrico de B, que é igual ao de A. Por que o potencial elétrico de B e de A são iguais? Porque eles estão à mesma distância até a carga geradora Q-zona. Então quer dizer que A e B estão na mesma superfície equipotencial, porque tem o mesmo potencial elétrico,
E e D também estão sobre a mesma superfície equipotencial, só que o potencial elétrico de E e de D que são iguais são maiores do que de C, de B e de A, porque estão mais distantes. Legal? Agora vamos lá. Eu vou pegar essa partezinha aqui, ó, da figura para você. E relembrando que isso aqui na realidade é uma esfera concêntrica. É uma esfera dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Porque a gente só pensa num círculo concêntrico no plano. Na realidade isso é uma esfera. Vou tirar uma fatia dessa esfera e vou representá-la aqui, ó. Tudo bem? Isso aí a gente chama de skin, né? Da pelinha, né? É uma fatia, um pedacinho da casca esférica. Vou representar para você a linha de força. Linha de força é essa que você está vendo aqui. Lembre-se que ela sai do raio, ou seja, ela forma aqui 90 graus com a superfície. Tá? E eu vou representar para você o ponto B e o ponto A. O ponto B está aqui, o ponto A está aqui. Primeira coisa que a gente vai representar, ou melhor, vai concluir, é o trabalho de A até B. O trabalho de A até B é igual à carga Q, que multiplica o potencial elétrico de A menos o potencial elétrico de B. Como o potencial elétrico de A e de B são iguais, o trabalho de A até B vale zero. Então, qual é a primeira conclusão? Que todo trabalho realizado numa superfície equipotencial é zero. Então, por exemplo, também, se eu for de A até B levando uma carguinha elétrica, o trabalho vai ser nulo, porque ele está sobre a mesma superfície equipotencial. Se eu levar uma carguinha de C para D ou de D para C, também o trabalho vai ser nulo, porque eles estão sobre a mesma superfície equipotencial. Legal? Qual outra conclusão que a gente deve também chegar nessa informação? Que é o seguinte, o trabalho de A até B também pode ser dado por força, deslocamento, cosseno do ângulo θ. Lembra dessa primeira informação que nós demos? Bom, primeira coisa é o seguinte, se você botar uma carguinha elétrica aqui, ó, seja ela positiva ou negativa, vai ter uma força de atração e de repulsão. Então, essa força não é zero. Se eu percorrer uma distância de A até B, por menor que seja, essa distância também não é zero. Mas eu sei que o trabalho de A até B dá zero, não dá? Foi o que nós descobrimos no início? Então, porque o produto de três termos dê zero, é porque um dos três tem que ser zero. Quem é que sobrou para ser igual a zero? O cosseno de θ, que tem que ser igual a zero. Que cosseno é esse que vai dar zero? Só pode ser 90 graus. Então, qual é a outra conclusão que a gente chega? Eu já falei, mas é para reforçar. Você não prestou atenção, mas está embutido a informação. Que θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Olha aqui, ó, a força está sempre nessa direção, ou de atração ou de repulsão. Então quer dizer o seguinte, que a força elétrica e o deslocamento sempre vão estar de que maneira nesse caso mesmo? Perpendiculares. Então, quando você desliza, quando você anda pela superfície equipotencial, qualquer linha de força que você imaginar, isso aqui é uma linha de força, ela é sempre perpendicular a uma superfície equipotencial. Tá? Então você fica atento, porque isso aqui também é uma linha de força. Essa linha de força também está perpendicular à superfície equipotencial. Tranquilo? Vamos fazer exercício, vou mandar o praticando para vocês com resolução e qualquer dúvida procure a gente, me procure e vamos fazer exercício juntos. Tire suas dúvidas no horário legal que foi mantido pelo Daniel, foi montado pelo Daniel também. Tá joia? Fique com Deus, bons estudos.